Fala, brava gente guerreira! Aqui é o professor Másio Miguel no comando do nosso podcast De Pernambuco para o Mundo. Nessa primeira temporada, intitulada De Quantas Revoltas é Feito um Pernambucano, vamos conhecer um pouco de nossa história. E o tema de hoje é... Guerra dos Cabanos. Se uma parte da sociedade ficou satisfeita com a abdicação de Dom Pedro I, com algumas pessoas desejando até a expulsão de todos os portugueses que viviam no país, houve também aqueles que almejavam o contrário, queriam o retorno de Dom Pedro I ao Brasil, para que ele assumisse novamente o trono. Eram os chamados restauradores. As razões desse grupo eram variadas. Em alguns casos, tratava-se de fidelidade pessoal ao ex-imperador. Além dos casos de admiração pessoal, existiam grupos organizados articulando o retorno do antigo imperador. Em geral, eram compostos por portugueses ricos que temiam por suas vidas, seus negócios ou seu poder. Algumas lideranças regionais também defenderam a restauração por medo de perder privilégios ou por insegurança. Com os novos rearranjos políticos, essas lideranças temiam que os inimigos locais ficassem em situação econômica ou política mais favorável que a deles. Esse foi o caso de um grupo de portugueses ricos do Recife, aliado a alguns proprietários de terras, que, em 1832, tentou recuperar o poder perdido na cidade e recolocar Dom Pedro I no trono. Por ter acontecido em abril, esse movimento ficou conhecido como Abrilada. Esse grupo era vinculado à Sociedade Lusitana, coluna do Trono do Altar. O movimento, sob o comando de Vicente Ferreira de Paula, no entanto, rompeu as alianças com os senhores de engenho e transformou-se numa revolta anti-escravagista. Concluída a Abrilada, uma revolta urbana, iniciava-se a Guerra dos Cabanos, uma revolta rural que utilizaria outras técnicas de luta e seria conduzida por líderes ligados ao povo, como Antônio Timóteo e, após a sua morte, Vicente Ferreira de Paula. A cabanada teve como objetivo o retorno de Dom Pedro I. Embora a Guerra dos Cabanos tenha sido uma continuação da Abrilada, ela adquiriu características próprias. Alguns membros do Partido Português que participaram do levante no Recife conseguiram fugir, embrenhando-se nas matas do sul de Pernambuco. Esses grupos concentraram-se na região de Catende e Jacuípe, onde o movimento contou com a adesão de sertanejos que viviam em condições de vida miseráveis, morando em cabanas. Daí o nome da revolta. Do litoral, a rebelião espalhou-se pelo sertão e ganhou força, trazendo grandes preocupações para as autoridades de Alagoas e Pernambuco. A grande vantagem que os cabanos obtiveram nos primeiros anos de luta foi o conhecimento do terreno e o uso da tática de guerrilha. Sob o comando de Vicente Ferreira de Paula, iniciaram uma guerra fanática de emboscadas que agitou durante 3 anos o interior pernambucano e alagoano, destruindo fazendas e engenhos. Os cabanos tinham apoiadores por parte das elites, tanto pernambucanas quanto alagoanas. Uma vez que o movimento acabou por centralizar todas as insatisfações daqueles que se sentiram de alguma forma prejudicados com a abdicação. Isso deu forma ao levante. Dessa maneira, o movimento cabano começou pelo aparecimento do bando de Antônio Timóteo na região do Panelas do Miranda, Alagoas, em maio de 1832. O movimento, inspirado na luta entre as tendências políticas daquele momento, desejava a restauração do governo Dom Pedro I, como fizeram outros líderes pernambucanos, entre eles o tenente-coronel Lourenço Torres Galindo, no agreste pernambucano. Ainda em 1832,
alguns proprietários uniram-se em torno da rebelião de Panelas de Miranda em forma de contra-revolução, com a mesma finalidade, o retorno do imperador. Um dos principais apoios que Galíndeo intermediou foi o de Antônio Timóteo. Foi ele o responsável pela adesão dos índios à causa dos cabanos. Havia cerca de 1.000 homens sob seu comando. Após sua morte em combate, um de seus irmãos, João, tornou-se um dos líderes da cabana. Os índios de Jacuípe logo se juntaram aos de Panela de Miranda e deram início às represálias. Prenderam 3 jovens de família ilustre e os queimaram vivos. Além disso, destruíram mais de 20 engenhos. A 30 de julho, os revoltosos proclamaram em Passos, Alagoas, o restabelecimento do governo do primeiro imperador. A agitação estendeu-se a Una, a Barra Grande e a Palmeira. A rebelião ganhou o apoio dos pobres, dos escravos e dos índios. Esta aliança surpreende por reunir elementos de interesses tão diferentes. É importante observar que a relação de interesses em comum entre pobres e ricos, os que já estão desfavorecidos, seja pela condição de privação da liberdade, seja pela perca gradativa de suas posses de terra, ou mesmo para confrontar um sistema em que nada lhe favorece os mais pobres. A possibilidade de lutar por uma vida melhor e com melhores perspectivas fez com que essa parte da sociedade fizesse aliança com seus opressores, que naquele momento também sofria com um inimigo em comum. Ou seja, houve interesses dos dois lados da moeda, mesmo que se opunham em um dado momento. De um lado, tem-se a população mais pobre, os índios e os escravos fugitivos, e do outro, temos os senhores de engenho e elites locais que se viram postas contra a parede pelo novo momento político do Brasil. Em 1834, a notícia da morte de Dom Pedro I contribuiu para esfriar os ânimos dos portugueses, mas a luta só terminou em novembro de 1835, quando o bispo de Olinda, Dom João da Purificação Marques Perdigão, convenceu os revoltosos a abandonar as armas, prometendo o perdão para Vicente Ferreira de Paula. O desfecho da cabanada mostra como pode ser dinâmico esse processo de resistência, no sentido de mudança de objetivos, que seguiram os interesses das alterações de seus líderes no decorrer da guerra, uma vez que os líderes senhores de terra tiveram como objetivo restaurar o trono e, consequentemente, garantir seus privilégios destituídos pela regência trina provisória. E, por outro lado, tinham a participação dos pobres, negros, fugitivos dos engenhos em busca de sua liberdade. Já caboclos e índios buscavam a reintegração de suas terras. Chegamos ao fim dessa história. Agradeço a audiência e o aguardo no próximo episódio para juntos conhecermos mais uma revolta pernambucana. Quer saber mais sobre a história de Pernambuco? Me siga no Instagram, @professor Másio Miguel. No mais, compartilhe o episódio com teus amigos, vizinhos e familiares. E até a próxima!